Bem, hoje nós estamos vivendo na assim chamada era da informação, né? Então nós temos muita informação e vindas de várias fontes, né? Celular, internet, enfim, várias formas aí de comunicação, né? E há também uma comunicação que vem do céu, né? Não só essas que o homem produz, mas aquela que Deus também, na sua soberania, produz e na sua soberania Ele faz conhecida aos homens, né? E hoje nós estamos vivendo nesse tempo de muitas notícias, né? Há notícias aqui, o que acontece ali, rapidamente as coisas se espalham, né? E eu queria perguntar, ou pelo menos fazer com que vocês pensem, o que é a coisa mais importante numa notícia? O que é mais importante numa notícia? Eu creio que a coisa mais importante da notícia é quem dá a notícia. Se aquele que dá a notícia é uma pessoa que já se mostrou digna de confiança, a notícia tem um valor maior, ou pelo menos um peso maior de ser verdade. E se a notícia, eventualmente, ela é dada por alguém que já comprovadamente se mostrou indigna de ser confiada, então a gente, logicamente, não deve colocar o nosso pensamento nisso, né? E Deus transmite as suas notícias por meio de um livro que conhecemos como a Bíblia. E eu tive a curiosidade de procurar no livro a Bíblia, né? Eu busquei lá informações e a versão da João Ferreira de Almeida, atualizada, e a corrigida também, pequena diferença, ela tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos. E eu comecei a fazer uma pesquisa também. Existe facilidade hoje, as Bíblias são eletrônicas, existem celular, e a gente pode fazer pesquisas em frases. E eu fiz pesquisas em frases, como, por exemplo, diz o Senhor diz, disse o Senhor disse, falou o Senhor falou, disse Deus, Deus disse, Deus falou, Jesus disse, Jesus falou, disse o Espírito, diz o Espírito, falou o Espírito. E, logicamente, que existem outras, né? Ensinava Jesus assim e aquela coisa toda. Mas nessas palavras, disse e falou, tanto Deus como o Senhor Jesus, como o Espírito, existe a conta de 1220 vezes aparecem essas frases. A Bíblia tem 1189 contra 1220, ou seja, em cada capítulo da Palavra de Deus, se a gente tomar uma média, uma vez vai estar escrito Deus disse, Jesus disse, o Espírito diz. Então, são pessoas que nós podemos com certeza confiar. Então, essas são as notícias que Deus dá no seu livro. Então, eu encorajo a todos vocês a lerem esse livro. Quem de vocês, eventualmente, que não tenha esse livro, eu encorajo que vocês obtenham esse livro. Ele pode ser obtido de forma eletrônica, hoje com uma facilidade muito grande, qualquer pessoa com celular consegue baixar, procurar na internet e baixar uma Bíblia. Leia essa Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos no capítulo
Gênesis, eu acho que é no 2º versículo, fala que disse Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Alguém acha que falou 3? Desculpa, obrigado quem falou. No versículo 3, no 3º versículo da Bíblia, nós ouvimos dizer, disse Deus. Disse Deus. Se nós pegarmos em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz. Então, o Espírito de Deus aqui dizendo, Deus, no começo de Gênesis, dizendo, Deus, no final de Apocalipse, continua falando. E Deus continua ainda falando o seu Evangelho. Por isso que eu digo que eu queria animar a vocês a lerem a sua Bíblia. E uma coisa que o irmão Dave falou, que quando o seu pai, no leito de morte dele, falou uma coisa para o Dave. Falou assim, filho, não leia a sua Bíblia com os seus olhos. Leia a sua Bíblia com os seus ouvidos. Uai, que coisa estranha, como é que eu vou ler com os meus ouvidos? Leia como se você estivesse ouvindo Deus falando com você. Se nós lermos a Bíblia como se Deus, com o pensamento de que Deus está falando para nós, isso vai mudar completamente aquilo que nós vamos ler com os nossos olhos. E então, a notícia que Deus dá, nós podemos com certeza confiar. E eu queria tratar aqui de um assunto de pessoas que ouviram uma notícia, creram nessa notícia e tomaram uma posição, tomaram uma direção, tomaram um passo baseado numa notícia. E a primeira pessoa que eu queria comentar aqui é de Abraão. Abraão, se nós abrirmos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim, ora, o Senhor disse, mais uma vez, a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma notícia de alguém que nunca deu uma notícia falsa. Uma notícia que Deus deu diretamente para Abraão. Qual foi a reação desse homem? Assim partiu Abraão. Assim partiu Abraão. Essa notícia teve um impacto na alma de Abraão que fez com que ele se movimentasse. Ele estava, de certa forma, parado. A notícia veio, a credulidade dessa notícia era extrema e ele se moveu. Ele partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Importante, Abrão, né, como ele era o nome dele naquela época, ele saiu sem saber para onde ia, sem saber a direção aonde era essa terra, mas ele saiu porque ele ouviu um relato de o que ia acontecer, e ele saiu em confiança do Senhor. Há uma outra pessoa também que saiu, tomou uma posição, se movimentou por causa de um relato. E essa é Rebeca. Todos vocês conhecem a história de Rebeca? Abraão
envia o seu servo a que ele buscasse uma esposa para Isaque, o seu filho. E ele dá ordem expressa para que o servo não buscasse esposa de onde Abraão habitava, mas que ele fosse à terra da sua parentela e ali ele trouxesse uma esposa para trazê-la a Isaque. Interessante, vamos ler aqui em Gênesis 24, versículo 28. O servo encontrou Rebeca, e ela estava junto àquele poço, e ela, no versículo 28, fala: E a donzela correu e fez saber essas coisas à casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E ali, então, o servo de Abraão conta tudo, fez um relato de quem era Abraão, quem era Isaque, e apresentou também presentes, né, à família. E no versículo 57, depois eles vão até Rebeca e perguntam para ela o que ela queria fazer. Ela havia também escutado esse relato de Abraão e de Isaque. E no versículo 57 fala assim: E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com esse varão? Ela respondeu: Irei. Então, essa notícia fez também com que essa mulher, chamada Rebeca, se movesse. Ela falou: eu irei. Então, ela começou a sua jornada baseada numa descrição, baseado numa notícia, não é? Outras pessoas que viajaram ou que talvez não viajaram por causa de notícia, nós temos no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, Números 13 fala de quando os espias foram enviados à terra de Canaã para espiar a terra, para trazer a eles a notícia de o que havia na terra. E eles foram 12 espias, né? Um de cada cabeça, de cada tribo, e eles foram enviados de 2 em 2, peregrinaram 40 dias na terra e voltaram, e aí deram a sua notícia a respeito daquilo que eles tinham visto. A terra era a mesma. Então, os 12 viram a mesma terra. Só que as notícias vieram de forma diferente. 10 deles deram a notícia no versículo 26 da seguinte forma: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, deram-lhes a notícia, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E disseram-lhe, e contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Deus havia dito que nessa terra manava leite e mel. E eles foram e viram que realmente manava leite e mel. O que eu quero chamar a atenção aqui, né? Que tudo aquilo que Deus tem falado na sua palavra, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E é muito importante nós acreditarmos naquilo que Deus tem falado. Então, se há aqui alguém que ainda está em dúvida a respeito da veracidade das notícias que Deus traz, esses são 2 exemplos, né, de pessoas que creram naquilo que Deus disse e tomaram posições
que definiram depois a vida, né? O Abraão, a vida dele foi completamente mudada. A vida de Rebeca foi completamente mudada, né? E algumas outras pessoas aqui que eventualmente a gente, se der tempo, a gente possa dar uma olhada. Então é muito importante isso de, quando recebermos a palavra de Deus, ouvirmos, ao ler, por exemplo, a palavra de Deus, recebê-la como vinda de Deus. Como vinda de Deus. E Deus tem falado que Ele há de julgar um dia o mundo, né? No capítulo 17 de Atos, versículo 20, mais uma vez aqui Deus está falando. Essa aqui não entrou naquelas 1220 vezes, porque aqui está falando que Deus anuncia. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo o lugar que se arrependam. Deus anuncia a todos os homens em todo o lugar. Então não é uma questão de religião, mas eu sou daqui ou eu sou dali. Não é uma questão regional, de país, de continente, não. Deus anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia que não chegou ainda, pela graça de Deus, nós estamos no dia da salvação, o dia do juízo ainda não veio, mas Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E esse varão, nós sabemos, o Evangelho de João fala que Deus deu a Cristo todo o juízo. Deus deu a Cristo todo o julgamento, por meio do varão que destinou. E desse dia do juízo que Deus vai julgar com justiça, deu certeza a todos. Todos os homens sabem. Mas eu não sabia. Com certeza você sabia. Por quê? Porque Deus também enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje está convencendo o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus está convencendo o mundo de que pecadores, Deus é justo e há um juízo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então a ressurreição de Cristo, ela também anuncia, porque por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio ao mundo e agora ele anuncia essas coisas. Então, o que eu gostaria de encorajar a vocês é de, tendo recebido uma notícia de uma pessoa digna de confiança, como o próprio Deus, e que isso possa movimentar o seu coração para você perceber que você é um pecador e que Deus um dia há de julgar o mundo com justiça. O mundo espera que Deus julgue com misericórdia. Se eu chegar lá, puxa vida, quem sabe Deus vai se lembrar daquele dia que
ao invés de fazer uma coisa, eu fiz outra coisa, eu achei que aquilo é bom, ou qualquer coisa assim. Né? Nós sabemos, né, como nós tentamos negociar com Deus nos tempos da nossa ignorância, com certeza. Né? Só que Deus, ele vai julgar com justiça. E justiça, ela é algo que não tem misericórdia. Se uma coisa é, ela é, e se uma coisa não é, ela não é. É bem assim. A justiça, ela é luz ou trevas. Não tem meio termo. É luz ou trevas. E Deus vai julgar com justiça. Aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador é salvo. Aquele que não crê no Senhor Jesus como seu Salvador está perdido. Ele é perdido, não é? Estado, né? Ele não está, ele é perdido. Lógico que enquanto ele estiver vivo aqui, há salvação para ele. Mas se ele parte desse mundo sem ter crido no Senhor Jesus, ele está condenado. Então, eu convido a você crer por causa da veracidade da pessoa que fala. E, em segundo lugar, além da veracidade da pessoa que fala, a seriedade com que ele fala. Não é? E esse versículo que nós lemos em 2 Pedro, né? Em Atos 17:30. E eu queria falar também um versículo em Jó, porque Deus, além de ele ser sério naquilo que ele fala, e além de ele ser justo naquilo que ele fala, ele também é paciente com o pecador. Ele também é paciente com o pecador. E eu queria ler o versículo 14 do capítulo 33 de Jó. Jó 33, 14. Jó 33, 14. Fala assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E eu quero perguntar para você, quantas vezes você já ouviu Deus falando com você? Eu tenho certeza que você já ouviu mais de 2 vezes Deus falando com você. Porque Deus é misericordioso e não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não é? Então, isso que eu gostaria de animar vocês, e eu queria também falar de mais 2 pessoas que tomaram uma posição baseadas em um relato. Uma delas é Ruth, a Moabita. Ruth, um dia, ela foi esposa, eu não sei se agora de Malom ou Quilion, eram os filhos de Elimeleque e Noemi, e ela, um dia houve uma notícia, a gente poderia abrir em Ruth capítulo 1, versículo 6. Noemi e seu marido Elimeleque haviam saído da casa do pão, da terra, da cidade de Belém, que é chamada Casa do Pão, a tradução, e eles foram peregrinar em Moabe. E os seus 2 filhos, e ficaram muito tempo ali. Não foi apenas uma peregrinação, mas eles se instalaram ali. E aí o marido morreu, os seus 2 filhos morreram, e ficou Noemi, Ofra e Ruth, as 2 noras. E no versículo 6 fala que um dia, fala assim, então se levantou
Noemi com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu uma notícia que o Senhor tinha visitado o povo, seu povo, e dado-lhe pão. Então ela sai, faz uma viagem, porque ouviu uma notícia. Creu na notícia e voltou para a sua terra e houve bênção, tanto para Noemi como para Ruth, né? Depois, uma história muito interessante de se ouvir. Outra pessoa que fez uma viagem por algo que ela ouviu. Vocês conhecem também a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, se a gente abrir em 1 Reis, capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo, quero fazer uma pergunta. Você está ouvindo que Deus tem falado com você? Deus está falando. Não endureça o vosso coração, porque hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje, antes de sair desse lugar. 1 Reis 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, ou aquilo que se dizia de Salomão, ou a notícia de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Fala que ela veio a Jerusalém e fala que ela veio a Salomão. Isso causou duas coisas nela: procurar o lugar e procurar Salomão. Não é? É muito bom quando a palavra de Deus toca o nosso coração e nós procuramos o lugar e nós procuramos o nosso Salomão, a quem ele representa, Cristo, porque não é só o lugar, mas é Ele, não é? Ele que é o importante, Ele que é aquele que Deus escolheu para julgar com justiça todos os homens. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, de a gente ouvir aquilo que Deus tem falado. E com certeza Deus tem falado com todos os homens. E quando eu falo todos os homens, eu incluo aqueles que já são seus filhos pela fé e aqueles que não são ainda seus filhos pela fé. Então, se você não recebeu Cristo no seu coração, receba-o agora, creia no Senhor Jesus e será salvo. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, ouça a palavra de Deus e que ela possa fazer com que você tenha um movimento em direção a Ele. Todos aqueles que ouviram a palavra tiveram uma movimentação na sua vida. Que a palavra de Deus possa tocar o nosso coração de uma forma que haja movimentação para Ele, em direção a Ele. Era isso que eu queria falar para vocês e que o Senhor possa abençoar a sua palavra. E eu queria também cantar um hino, hino 209, A Voz de Cristo. A voz de Cristo ouvi dizer, descanse,
vindo a mim. Recoste a cabeça aqui, te quero junto a mim.